Olá, gente, tudo bem? Sou Raul, professor de Biologia. A gente vai dar início hoje a uma série de vídeos para que a gente estude junto um dos temas mais importantes da biologia para o vestibular, que é a genética. Então, nesses nossos encontros, a gente vai partir desde as bases da genética, as bases mais importantes da genética, até a genética mais avançada, até a genética de populações, né, até o final. Na aula de hoje, a nossa aula 1, a gente vai tratar a respeito das bases da genética molecular. Ou seja, nós vamos tratar a respeito dos famosos ácidos nucleicos, tá? Então, quando a gente fala em ácido nucleico, a gente tem que ter em mente duas moléculas, né? O DNA e o RNA. Essas duas moléculas, essas duas biomoléculas, têm dois papéis fundamentais na biologia. Um é de armazenar informação e o outro é de agir como catalisadores de reações químicas. Quando eu falo que uma molécula está agindo como um catalisador, eu estou falando que ela está se comportando como uma enzima. No caso do RNA, qual é o RNA que se comporta como uma enzima? O RNA ribossomal. Nós temos então o que a gente chama, né, de dogma da biologia molecular. O que é o dogma da biologia molecular? DNA, que é transcrito em RNA, que é traduzido em proteína. Então nós temos esse dogma aqui, ó. Dogma da biologia molecular. DNA, RNA e proteína. O que a gente tem que aprender para a nossa prova? A gente tem que aprender os processos que vão levar o DNA a fazer uma nova molécula de DNA, o processo chamado de replicação, o processo no qual uma molécula de DNA origina uma molécula de RNA, processo chamado de transcrição, e o processo em que o RNA origina uma proteína, chamado de tradução. Então, a gente vai destrinchar no nosso encontro de hoje esses três processos: a replicação, a transcrição e a tradução. Vamos lá, então. Primeiramente, replicação. Para que a replicação serve? Replicar o DNA é eu ter uma fita de DNA e a partir dessa fita de DNA eu fazer uma outra fita. Onde que seria importante? Onde seria importante a célula duplicar o DNA dela? Por exemplo, quando uma célula quer dividir. Quando uma célula quer dividir, ela tem uma quantidade X de DNA e ela quer fazer duas células, por exemplo, no caso de uma mitose. Nesse caso, ela vai ter que duplicar esse DNA dela, né? Tem um cromossomo simples, vou ter que duplicar ele. Aí aparece aquele xzinho, né? Que na verdade não é bem um X, ele é meio assim, mas beleza. Vamos apresentar como um xzinho. Então, dobrei o material genético da célula. No caso, quando eu quero fazer uma mitose ou uma meiose. Nos dois processos eu tenho que duplicar o material genético da célula. Vou ter que realizar replicação, que é o que a gente vai estudar agora. Replicação, gente, é um processinho um pouco mais chato. Não é um processo fácil da gente ver assim de primeira, mas com atenção a gente consegue, tá? Uma coisa importante que sempre cai muito em vestibular é essa questão aqui, ó. Vamos aqui para a tela. A gente tem que ter em mente que a replicação é um processo semi-conservativo. O que significa dizer que esse processo é semi-conservativo? A partir da fita mãe, eu faço duas novas fitas que vão ter 50% de sua composição igual à da fita mãe. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho em azul a fita mãe e eu vou ter a outra metade, a nova fita, em vermelho. Tá vendo? Se fosse um processo conservativo, ia estar tudo em azul. Beleza? Ou se não conservasse nada, as duas novas fitas estariam em vermelho. Só que não, eu tenho metade vermelho e metade azul. Para que a gente entenda a replicação, não tem como a gente ir para uma aula de replicação se a gente não lembra como que um ácido nucleico é feito, né? Ácidos nucleicos são feitos de subunidades que se repetem e se ligam. Essas subunidades são chamadas de nucleotídeos. Vamos aqui para a tela de novo. Ó, o nucleotídeo, ele é composto de quê? Aqui eu tenho a representação de 3 nucleotídeos ligados entre si, ó. 3 aqui desse lado e 3 aqui desse outro lado. Então eu tenho, em um nucleotídeo eu vou ter o quê? Uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, guanina ou citosina. Tenho também aqui, ó,
um açúcar, nesse caso é desoxirribose, porque a gente está tratando de DNA, e aqui eu tenho um grupo fosfato, beleza? Ops, até apaguei aqui, depois eu faço de novo. E aqui, ó, eu tenho um grupo fosfato. Ótimo, não ficou tão redondinho não, mas ficou bom. Então, ó, esse conjunto, base, açúcar e fosfato é um nucleotídeo. Como que um nucleotídeo se liga ao outro? Eu tenho a reação entre a hidroxila que eu tenho aqui nessa pontinha, eu tinha uma hidroxila aqui, com esse grupo fosfato, formando a famosa ligação fosfodiéster, beleza? Então, nucleotídeo ligado a nucleotídeo, em sequência, isso aqui é o famoso ácido nucleico. Então, olha só, quando eu tenho nucleotídeos ligados entre si, eu fiz a primeira fita do DNA, mas nós sabemos que o DNA ele é uma dupla fita. Então eu tenho uma outra sequência de nucleotídeos aqui ligados também por ligação fosfodiéster. Olha aqui na tela, ó. Então olha só, quando eu tenho nucleotídeos ligados entre si, eu tenho a possibilidade do pareamento entre essas bases aqui. A gente já deve estar careca de saber, timina com a adenina, por exemplo, guanina com citosina também. Então, o que acontece que é muito importante para a nossa prova? Pode voltar para mim. Ó, quando eu tenho o pareamento, aqui a minha mão é um nucleotídeo, aqui eu tenho uma adenina. Essa minha outra mão aqui é um nucleotídeo, eu tenho uma timina. A atração química, o que leva a isso a acontecer é a atração química. A atração química entre as bases nitrogenadas força o nucleotídeo da outra fita a ficar de cabeça para baixo. Ele inverte a posição dele. Então, voltando aqui para a tela, olha só. Eu tenho aqui um açúcar, a adenina, o açúcar e a timina. Mas tá vendo, ó, que os açúcares estão em posições antiparalelas? Ou seja, um tá assim para cima e o outro tá de cabeça para baixo. Não é isso? Por quê? Por causa da atração entre as duas bases nitrogenadas aqui. É essa atração química que faz ela girar. Ótimo. Então, olha só. Quando eu conto aqui os carbonos desse açúcar, eu tenho que contar ali a partir da ligação com a base nitrogenada aqui. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Tá vendo? 5 linhas ficou aqui em cima. Quando eu vou contar aqui, ó, fica 1, 2, 3 linha. Então, aquela velha coisinha que a gente sempre vê em prova, né? 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha. As fitas são antiparalelas, são complementares, porque eu tenho um pareamento das bases, mas as fitas são antiparalelas. Vários nucleotídeos ligados entre si. O que é mais importante da gente aprender aqui? Que eu tenho a orientação 5 linha, 3 linha e a orientação 3 linha, 5 linha. Uma antiparalela com a outra. Tipo assim, ó. 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha. Beleza? Uma é antiparalela à outra. E olhando como se eu estivesse olhando de longe, voltando aqui para a tela, como se eu estivesse olhando de longe, eu vou ver só uma linha, que na verdade são nucleotídeos ligados por ligação fosfodiéster. E mais de longe ainda, eu consigo visualizar um cromossomo. Beleza? Vamos ver então como é que a replicação acontece. Quando a gente vai ver o processo de replicação, todo mundo se confunde muito. Todo mundo acha assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você fica perdido. O grande desafio é saber o quê? Saber quais são as enzimas que estão agindo aqui, o que cada enzima, qual o papel de cada enzima no processo, o que acontece primeiro, o que acontece no meio, como que acontece a questão da fita contínua, da fita descontínua e por aí vai, beleza? Mas vamos junto aqui que a gente vai conseguir. Então olha só, primeira coisa que a gente tem que saber, quais são as enzimas que vão estar envolvidas nesse processo? As enzimas envolvidas são, eu vou ter a DNA, vamos para a tela, vou ter a DNA polimerase, o próprio nome já diz, DNA polimerase, faz síntese de polimeriza DNA, beleza? A helicase, ou helicase, a primase, topisomerase e as proteínas SSB, exonuclease e a DNA
ligase. Pânico, né? Muito nome, muita coisa, muita enzima fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas relaxa que a gente vai conseguir. A gente vai bem aos poucos. Então, olha só. Primeira coisa. Se eu quero fazer um DNAzinho aqui na tela pra gente discutir, ó. Quando eu vejo uma molécula de DNA aqui e eu quero ter acesso às bases nitrogenadas desse DNA, as bases nitrogenadas vão estar na parte de dentro da cadeia ou na parte de fora? As bases nitrogenadas vão estar na parte de dentro. Só que eu quero ter acesso a essas bases nitrogenadas que estão aqui para eu fazer novas bases nitrogenadas, para eu sintetizar a partir dessa fita de DNA duas novas fitas. Então, vou precisar ter acesso. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir a molécula de DNA. Para que eu abra a molécula de DNA, gente, olha só. Quando a gente fala de DNA, é sempre importante a gente ter em mente que é muito mais fácil a gente abrir a molécula de DNA do que a gente romper a molécula de DNA. Para eu abrir a molécula de DNA, o que eu tenho que romper? Pontes de hidrogênio, uma interação intermolecular, não é isso? Agora, se eu quero quebrar uma molécula de DNA, aí o buraco é mais embaixo, né? Eu vou precisar de uma enzima, é isso? Eu vou precisar de uma DNase para eu quebrar essa ligação, lembra o nome? Ligação fosfodiéster. Para eu quebrar a ligação é muito mais difícil do que eu só abrir a dupla fita. Para vocês terem noção, o DNA ele começa a abrir em temperaturas perto de 60 graus, ele já começa a abrir, beleza? Então, mas mesmo assim, embora seja fácil, eu preciso de uma enzima. Então, eu pego o meu DNA, vou botar, vamos aqui na tela, ó. Vou botar a direção dessa replicação para cá. Então, eu vou abrir essa dupla fita aqui. Para eu abrir essa dupla fita, eu preciso da ação de uma enzima chamada de helicase. A helicase é que vai abrir a dupla fita. Só que pensa em uma linha que está enroladinha. Se eu vou abrir essas duas linhas, você consegue perceber que a parte de baixo que está enrolada vai enrolar mais ainda? Então, eu não posso, olha aqui na tela, ó, eu não posso abrir aqui com a helicase e deixar isso aqui solto, porque senão essa dupla fita aqui vai ser toda prensada. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso estabilizar isso aqui, essa abertura. Quem realiza essa estabilização é a famosa topoisomerase. Lógico que no vestibular não vai cair uma coisa tão específica assim, mas é importante que você não confunda a topoisomerase com a helicase. Por exemplo, ele não vai querer que você saiba a função de todas as enzimas, até mesmo porque esse processo, né, tem muito mais enzima. No ensino médio a gente não vai estudar todas as enzimas. Então o vestibular ele vai mais tentar te confundir a função da helicase com a topoisomerase, com a hexonuclease, com tudo isso. Então vai só guardando aí essas informações. A helicase abre e a topoisomerase impede que o restante da fita se dobre demais. Pronto, abrimos o DNA. Vamos lá sintetizar, vamos lá fazer as novas fitas de DNA. Galera, tem um exemplo que eu gosto muito de usar para explicar isso, que é o seguinte. Sabe quando você é criança e aí você quer descascar uma laranja? Você quer aprender a descascar laranja. E aí até que você consegue descascar uma laranja, sozinho, com a faca. Só que aí você precisa que a sua mãe faça o início. Fala assim, mãe, faz só o iniciozinho, corta aqui só um pouquinho, que o resto eu dou conta de fazer. A mesma coisa acontece com a DNA polimerase. Ela consegue fazer uma fita de DNA todinha, só que ela precisa que alguém faça o iniciozinho para ela. Quem faz esse iniciozinho para ela, voltando aqui para nossa tela, é a primase. Como assim o iniciozinho? Esse iniciozinho nós chamamos de primer. O primer é o seguinte, é uma pequena sequência de RNA que a primase faz aqui, ó. Ela faz uma sequenciazinha de RNA e deixa pronto aqui, ó, fornecendo a DNA polimerase algo que ela precisa muito para fazer a replicação até o final. Ela precisa muito de uma extremidade 3' livre. 3' livre. Se você dá uma extremidade 3' livre para ela, ela vai até o fim, acrescentando nucleotídeos aqui, ó, e anda até o final. Se você der
o 3' livre. Só que ela não consegue fazer do zero. Lembra do exemplo lá da laranja? Faz o início que eu faço o resto. A mesma coisa. A primase vem e faz o primer aqui, ó. 5 linha, 3 linha. Quando ela faz isso, aí pronto, galera. Aí a DNA polimerase fala, ótimo, se você me deu isso, se você me deu essa extremidade 3 linha livre, eu consigo ir agora até o final. Então ela vai acrescentando nucleotídeos aqui, ó, sem parar. Sempre na orientação do primer, isso é importante, porque isso pode cair em vestibular. Na orientação 5 linha, 3 linha, ó. Até o final. Fita contínua. O problema é na fita de baixo. Beleza? Porque olha só, quando eu vou fazer a fita de baixo, como que o primer vai anelar aqui, né? Como que o primer vai parear? Tá vendo que aqui eu tenho a extremidade 5 linha? O primer, ele vai colocar a extremidade 3 linha na orientação correta, ou ele vai colocar na fita de baixo na orientação contrária ao processo de replicação? Se aqui é 5 linha, 3 linha vai ficar aqui, ó, na orientação contrária. Aí ferrou tudo. Aí você pensa, nossa, agora já era. Porque como que essa enzima vai andar para cá, vai andar para o lado direito aqui na nossa tela e trabalhar para o lado esquerdo? Esse é um problema muito grande. Como que o processo evolutivo resolveu isso? Olha só, eu venho aqui, em vez de eu colocar o primer aqui, eu venho e coloco o primer 3 linha, 5 linha aqui. Tá vendo? E aí a DNA polimerase, vou até mudar de cor aqui para ficar mais tranquilo pra gente ver, vou botar verdinho. A DNA polimerase vem e faz isso aqui, ó. Viu? Então, ela tem esse movimento como se fosse uma gangorra. Ela vai pra cá, faz esse aqui. E continua andando pra frente aqui. Só que, opa, cadê a extremidade 3 linhas aqui agora? Como que ela vai continuar andando? Eu preciso colocar o quê? Eu preciso colocar um novo primer. Eu venho aqui, quem que vem? A DNA, né? A primase. 3 linha, 5 linha. Coloca um outro primer. Ela vai vir e vai fazer de novo um outro fragmento. Porque a orientação... A grande questão aqui, galera, é qual? A orientação do primer está oposta à orientação da replicação. Isso me obriga a colocar vários primers. Lembrando que esses primers são de RNA. Já a gente vai discutir como é que a gente vai resolver isso aqui. Cada fragmentozinho que eu vou fazendo aqui, na fita descontínua, são os famosos fragmentos de Okazaki. Né? Eu tenho um fragmento de Okazaki aqui, um fragmento de Okazaki aqui. Eita! E esses RNAs que ficaram aqui? Esse bando de primer que ficou aqui na fita descontínua? Eu vou ter que tirar. Quem é que vai tirar? A famosa exonuclease. Que a gente falou lá no início. E quem vai ligar os fragmentos de Okazaki é a DNA ligase. Ótimo! Dá um desafio aqui para vocês que a gente pode responder na próxima aula. Pronto, a gente pode fazer isso. Vou deixar vocês pensando. Vocês pensam em uma resposta, próxima aula eu dou a resposta. Olha só. Como que eu posso relacionar a fita descontínua ao processo de encurtamento dos cromossomos a cada nova divisão celular? Tem uma relação. Quero que você estude, quero que você pesquise e fale aí, escreva, e na próxima aula a gente vê qual é a resposta correta. Beleza? Ótimo, espero que vocês tenham entendido. Então olha só. Falamos de replicação. Vamos agora para a outra parte. Então vamos lá, gente. Vamos ler então o DNA. Então, ler o DNA nada mais é do que produzir as proteínas a partir da informação genética que está contida nele. Beleza? A gente já viu a replicação, que é o processo de, a partir de uma molécula de DNA, você fazer duas. Agora, a gente vai produzir, né, a partir do DNA, uma proteína. DNA serve basicamente para isso, para ter informação genética, para eu produzir proteínas. Então, olha só, quando eu tenho aqui uma molécula de DNA,
eu faço um processo chamado de transcrição para produzir o RNA. E a partir do RNA eu faço a tradução para produzir a proteína. O que muita gente confunde em vestibular? O que é onde que acontece a transcrição e onde que acontece a tradução. Só que a gente vai aprender de uma vez por todas que são dois processos que não tem nada a ver, logicamente estão interligados, não tem nada a ver você confundir um com o outro. Olha só, quando a gente fala em DNA, ele é constituído de quê, o DNA? O DNA ele é constituído de vários nucleotídeos ligados entre si. Então eu tenho uma série de nucleotídeos aqui, ó, ligadinhos entre si. Beleza? Já o RNA ele é constituído de quê? Ele também é constituído de vários nucleotídeos ligados entre si. Já no caso de uma proteína, eu vou ter o que ligado entre si? Aminoácidos. O que isso tem a ver? Por exemplo, eu quero que você veja que a linguagem do DNA, nucleotídeos ligados entre si, é a mesma linguagem do RNA, nucleotídeos ligados entre si, diferente da linguagem da proteína, que são aminoácidos ligados. Então, se eu te entrego um texto e falo, fulano, transcreve esse texto dessa página para essa página, você vai mudar a linguagem do texto? Não vai. Se o texto está em português, você vai escrever em português. Isso é uma transcrição. Então, se a linguagem no DNA é de nucleotídeo e a linguagem do RNA continua de nucleotídeo, o que você fez não foi uma tradução, você fez uma transcrição. Agora, se eu pedir para você traduzir um texto em português para o inglês, aí você vai mudar a linguagem. Então, quando eu traduzo essa informação do RNA para a proteína final, eu estou realizando tradução, beleza? Então, olha só, gente. Quando a gente trata de expressão gênica, a gente tem que aprender uma coisa muito importante para nossas provas, que é o famoso código genético. Código genético nada mais é do que uma linguagem onde uma trinca de 3 nucleotídeos, beleza? Essa trinca é chamada de códon, corresponde a um aminoácido na proteína final. Então, o que é um gene? É uma receita dada em códons de como que eu quero a proteína final. Quais são os aminoácidos que eu quero em sequência. Fenilalanina, valina, asparagina, e vai ligando um ao outro. Só que como que eu vou digitar essa ordem? Como que a célula lê essa ordem? Por meio de um código, o famoso código genético. Por exemplo, UUU é fenilalanina aqui, ó. Beleza? CUU, leucina. Tá vendo? AUG, metionina, famoso códon de iniciação. E tem os stop códons aqui também. A gente vai tratar de todos eles ao longo da nossa aula. Uma coisa muito importante que a gente tem que levar quando a gente fala de código genético, o vestibular adora isso. São as duas principais características do código genético. Ele carrega duas características muito importantes. Ele é universal e ele é degenerado. O que significa dizer que o código genético ele é universal? Significa dizer que todos os seres vivos do planeta, todos compartilham esse código genético. Não importa se é uma borboleta, se é uma arara, se é um fungo, se é uma bactéria, sempre esse código genético será respeitado aqui, ó. Sempre AUG é metionina, sempre, não importa qual organismo que a gente esteja tratando. Isso mostra o que pra gente? Quando a gente expande nosso pensamento evolutivo, isso mostra pra gente a ligação que todos os seres têm com o seu ancestral em comum. A gente partilha com todos os seres da Terra o código genético, tá? Outra característica que cai muito em prova, vamos ver aqui, é o fato dele ser degenerado. Como assim? É uma coisa meio nada a ver esse nome, mas a gente vai aceitar e vai levar ele no nosso coração. Quando a gente diz que o código genético é degenerado, olha isso. Significa dizer que eu tenho vários códons, aqui no caso da leucina, aqui eu tenho 4 códons para o mesmo aminoácido. Ou seja, não é um códon para cada aminoácido. Tem aminoácido que 4 códons, no caso da leucina aqui, ó, dá no mesmo aminoácido. Isso graças à degeneração do código genético. Por que isso às vezes pode nos ajudar? Como cai muito em prova isso. Nem toda mutação vai resultar em alteração da proteína final. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, leucina.
CUU. Se acontece uma mutação e eu mudo essa uracila aqui, ó, por uma citosina aqui, vai mudar o aminoácido final? Não vai, porque CUU e CUC dá na mesma coisa. Então, uma coisa que pode cair em prova é isso. Toda mutação resulta em alteração da proteína final? Não. Mas por que não alterou a proteína final? Não posso dizer que não ocorreu o processo de mutação. Se mudou um nucleotídeo, mutação. Beleza? Vamos ver agora a mágica acontecendo, né? Vamos ver o processo de expressão gênica. A transcrição e a tradução acontecendo ao vivo. Nesse processo, existe a atuação de 3 RNAs, que todo mundo já deve ter estudado várias vezes, mas a gente tem que carregar eles no nosso estudo aí para sempre. Eu vou ter o RNA mensageiro, eu vou ter o RNA transportador, a gente tem que saber o que ele transporta, e o RNA ribossomal, e a gente tem que saber o que cada um deles faz, beleza? Eu gosto de ver eles atuando juntos, não gosto daquela coisa separadinha, né? Eu gosto que eles fiquem atuando junto, ao mesmo tempo que o aluno já vai vendo. Olha só, primeira perguntinha aqui da nossa aula. Eu tenho uma molécula de DNA aqui, agora eu estou usando esse pointer aqui, ó. Melhor, né, para nossas aulas. Então, olha só, eu tenho essa molécula de DNA aqui e toda essa molécula de DNA aqui, ela é codante? Ela é uma molécula de DNA que vai ser completamente lida? Nós sabemos que não, né? 98% do genoma humano é composto de introns. O que são introns? Introns são partes do DNA que não são lidas, beleza? Então, um gene que vai ser transcrito é o que está, como se fala, ele é antecedido por um promotor. Olha aqui, ó, o promotor aqui nessa setinha azul aqui. E o que é esse promotor? É uma região do DNA que tem alta afinidade por uma enzima chamada de RNA polimerase. A RNA polimerase vem aqui e faz o nosso primeiro ator aqui desse processo, o RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele é feito a partir da informação genética do DNA, seguindo o pareamento de bases. Então, isso aqui tem T, A, U, C, G. Tá vendo? Então, aqui, ó, A, U, G, código de iniciação. Todos os RNAs mensageiros, todos os genes, começam com esse código de iniciação aqui, ó, A, U, G. Então, pergunta, se todos os RNAs mensageiros começam com A, U, G, eu posso dizer, então, que todas as proteínas começam com o mesmo aminoácido? Sim, todas as proteínas começam com metionina. Todas as proteínas. Né? Incrível. Então, vamos ver todo mundo atuando junto aqui agora. Como eu já falei, aqui, ó, já fiz a transcrição, tem o código de iniciação, tem um outro códon aqui. Vou deixar apenas 2 códons para essa nossa explicação, beleza? Claro que em um gene você tem milhares de códons. Aqui a gente vai fazer só 2 para ficar mais tranquilo. Então, esse RNA mensageiro sai daqui e vai para o citoplasma e lá ele vai encontrar mais 2 tipos de RNA. O RNA ribossomal, que é esse aqui que está em verde, que abraça o RNA mensageiro, e esse aqui é o RNA transportador. Então eu tenho o RNA ribossomal, o mensageiro e o transportador. Por que o RNA transportador recebe esse nome? Ele transporta o quê? Ele transporta os aminoácidos, ó. Metionina aqui, triptofano aqui. Beleza? Nesses 2 aminoácidos que eu escolhi como exemplo para a nossa aula. Então olha só, quando eu tenho o RNA mensageiro, ele traz o códon. E quem possui o anticódon, que é uma coisa que muita gente confunde, códon e anticódon. Quem possui o anticódon é o RNA transportador. Não confunda isso em prova. RNA mensageiro com RNA transportador. Então, por ter esse códon que pareia com esse anticódon, o RNA transportador vem daqui para esse sítio aqui do RNA ribossomal. Tudo acontece dentro do RNA ribossomal. Beleza? Pergunta. Muita gente pergunta, professor, por que ele sabe que ele tem que vir para cá? Ele não sabe de nada. Ele não sabe que ele tem que vir para cá, não. Ele vem para cá por quê? Por mera atração química. A atração química do códon com anticódon traz esse RNA transportador que tem uma metionina aqui. Beleza? Então ele vem para o primeiro sítio e o segundo sítio atrai o segundo RNA transportador, que nesse caso, no nosso exemplo, tem um triptofano aqui, ó. Tudo isso dentro do RNA ribossomal. Qual o papel do RNA ribossomal nisso tudo?
O papel do RNA ribossomal é catalisar, fazer o processo de catalisação entre esse aminoácido aqui e esse outro aminoácido aqui. Beleza? Catalisar a formação de uma ligação aqui, ó, entre esses dois aminoácidos. Quem pode dizer que ligação é essa? A famosa ligação peptídica. Beleza? Faço uma ligação peptídica aqui. Aqui eu tenho um aminoácido e aqui eu tenho um segundo aminoácido. Tá? Nesse nosso exemplo que só tem 2 pequenos códons. Só que um RNA de verdade tem milhares de códons aqui. Beleza? Então eu vou ter milhares de aminoácidos ligados uns aos outros. De boa? Quando eu tiver milhares de aminoácidos ligados uns aos outros, ó, o que é que surge aqui, ó? Fiz uma enzimazinha aqui, ó, numa forma 3Dzinha perfeita. Pronto. Transcrição e tradução é basicamente isso. Só que olha só o que eu preparei. Um bônus aqui, ó. Bônus. Quando o RNA mensageiro, antes do RNA mensageiro sair do núcleo para o citoplasma, fazer esse movimento aqui para ser traduzido, ele passa por um processo chamado de maturação do RNA mensageiro, que tem caído cada vez mais em prova. O que é esse processo de maturação? Vão acontecer 3 coisas aqui, muito importantes. O famoso, grifar ele aqui, ó, o famoso splicing, botar o famoso 5' cap e a cauda 3' poly-A, beleza? Vamos ver como é que tudo isso acontece e para que isso é importante. Olha só, como a gente já havia discutido, nem tudo no DNA é lido. Nem tudo no RNA vira RNA mensageiro. A gente viu que tipo 98% do DNA não vira RNA mensageiro. E o que a gente não usa, a gente chamava de quê? A gente chamava de intron. Só que mesmo dentro do DNA, dentro do RNA que foi transcrito, eu ainda terei introns e exons. Como assim? Por exemplo, esse códon aqui do meio, se ele é um intron, ele sai, ele é retirado no processo do splicing. E se esse aqui, ó, CCU, for um exon, ele fica, beleza? Quem faz esse processo de retirada dos introns e de escolha dos exons é uma proteína, um complexo proteico chamado de spliceossomo. Esse processo de retirada dos introns e seleção dos exons é chamado de splicing. Então olha só, após eu fazer o splicing, após eu realizar o splicing, vou deixar aqui, ó, tirei, né? Tirei aquele códon do meio. Ótimo. Pronto. Se eu fiz um splicing, você concorda comigo que aqui eu poderia produzir uma proteína X e agora eu produzo uma proteína Y? Como assim? Produzo 2 proteínas completamente diferentes. Se eu mudo a sequência dos aminoácidos, se eu tiro um aminoácido de uma proteína final, eu mudo ela, posso mudar ela completamente. Existe o famoso splicing alternativo. Olha só, vê se você consegue visualizar isso. Esse mesmo RNA mensageiro aqui, ele pode originar diferentes proteínas em diferentes tecidos. Como assim? Dependendo do que eu vejo como intron e o que eu vejo como exon. Se o spliceossomo, numa célula epitelial, por exemplo, vê isso aqui como exon e isso aqui como intron, ele produz uma proteína X. Se na célula muscular o spliceossomo muda essa visão, eu já vou produzir uma outra proteína. Beleza? Então, a partir de um mesmo RNA mensageiro, eu posso produzir proteínas diferentes. Isso cai muito em prova. Como? Por meio do splicing. Então, o splicing aconteceu, ó. Nesse caso, o nosso RNAzinho que a gente pegou de exemplo, ele já perdeu um intron aqui. Vamos fazer agora a última coisa, ó. Vou colocar, já para dizer assim que nós temos o RNA maturato, né? Um RNA, desculpa, que já está maduro, já está com tudo pronto para ir para o citoplasma. Para ele ficar com tudo pronto, só falta eu colocar agora no 5' uma porçãozinha chamada de cap. Cap, na verdade, galera, são 3 fosfatos e uma guanina aqui, tá? Mas a gente chama de cap, 5' cap.
e uma cadeia com vários As, com várias adeninas aqui. Cauda poliar. Pronto. Esse RNA aqui está perfeito. É um RNA maduro. Por que é interessante eu colocar o 5' cap e a cauda poliar? Porque tem vários... A célula ela tem que saber qual é o RNA dela e quais são os RNAs que não podem vir dela. Me diz um exemplo de alguém que pode entrar na sua célula com RNA e ser um intruso. Um vírus, beleza? Se a célula encontra um RNA que não tem a cauda poliar e o 5' cap, a célula sabe, opa, isso aqui está errado, tenho que destruir. Tá com RNase e destrói isso aqui. Mas se tiver o 5' cap e a cauda poliar, é porque é meu. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vocês podem entrar no meu Instagram, vou escrever o meu Instagram aí, meu arroba aí, e me mandar qualquer dúvida que vocês tenham via direct, para que a gente consiga fazer trocas, beleza? Em relação à aula. E aí, dependendo, se eu não conseguir responder pelo direct, eu respondo na próxima aula, beleza? Tamo junto, até o próximo encontro da gente.